Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Riogley Fagundes. 28 de abril de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, aqui é o seguinte, tem um vídeo, mas eu não posso passar porque é da Band, mas eu vou passar o áudio para vocês, tá? Da entrevista do Datena com a deputada Carla Zambelli, né? Falando justamente sobre a trairagem do Moro e a forma que ele expôs a Carla Zambelli sem a Carla ter nenhuma participação com a situação, o que foi, no mínimo, né? Um ato assim de covardia do Moro. Bom, se inscreve, comenta, compartilha na descrição do vídeo. Se inscreve, compartilha, dá aquele like maroto. Na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que quiserem ajudar o canal, serem colaboradores e apoiadores, né? Dá um pulinho lá. Quem não puder ou não quiser, assiste o vídeo que tá valendo do mesmo jeito. Vamos à matéria, olha só. Datena expõe sua decepção com Moro, um verdadeiro absurdo, uma sacanagem. Sérgio Moro está agindo de forma estranha desde que anunciou a sua demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O apresentador José Luiz Datena percebeu as mudanças no comportamento do ex-ministro e decidiu entrevistar a deputada federal Carla Zambelli, uma das vítimas do ex-juiz da Lava Jato, após a sua demissão. O que foi, no mínimo, estranhíssimo, né? Mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Onde foi que eu parei? Aqui. Datena afirmou que os atos de Moro o deixaram entristecido e fez com que pensasse que a saída do ex-ministro deveria ter acontecido muito antes. Eu estava ainda dizendo que votaria no juiz Moro se ele fosse candidato à presidência da República. Eu não votaria mais depois que eu fiquei sabendo do print que ele colocou da senhora Zambelli. Eu achei um verdadeiro absurdo. Um absurdo, eu não sei. A senhora deve ter ficado espantada com aquele print, porque não só parece que ele estava preparado para isso e já tinha esse print para usar para dizer que ele era, como o mundo diz, incorruptível. Detonou o apresentador. Datena ainda relembrou que o próprio Moro já sofreu com invasões em seus aplicativos de conversas durante a Vaza Jato. A parlamentar, por sua vez, afirmou que ficou extremamente espantada com as respostas do então ministro durante suas conversas. Isso me dá uma certeza de que ele estava naquele momento printando as mensagens, relatou Zambelli. O apresentador da Bandeirantes perdeu a paciência com Moro e sacramentou: se não for crime, é pelo menos uma sacanagem que não tem tamanho. Para Carla Zambelli, Moro foi frio e calculista. Gente, uma coisa que é importante vocês observarem aqui, e quem puder depois, eu não posso passar ali infelizmente, mas vou passar só o áudio aqui para vocês, mas quem puder depois assistir esse vídeo, vai ver que houve literalmente a premeditação do Sérgio Moro, porque lá tem o horário que ele deu o print, e o horário do print, ela mostra aqui, né? O horário do print que o Moro fez da conversa era 7 horas e pouco, 7h30 e alguma coisa. E Sérgio Moro só veio entregar o cargo às 11 horas. Ou seja, ele premeditou no que fez. Vamos ao áudio aqui. Ficou a fala do presidente contra a fala do Moro. Mas uma coisa me deixou muito triste e pensando aqui com os meus botões, não é? Eu jamais usaria um print pessoal de uma pessoa que é minha afilhada de casamento, e a senhora é afilhada do Moro, tem até foto do casamento aqui, para tentar provar a tese de que ele estava sendo fritado pelo Bolsonaro e que a senhora estaria tentando fazer uma barganha e ele dizendo que não estava à venda. Até aí, é a mesma opinião que eu tenho. Eu não achei nem que o Bolsonaro devia ter, na hora, né, mandado embora. Agora já estou começando a mudar de ideia. Mandado o Moro andar, e nem o Moro deveria ter aceito sair naquele momento por causa lá do Valeixo, que ele sabia já que queria sair faz tempo. Mas ao que parece, com o ministro dando a entender que tem mais provas e usando o seu print, ele está agindo
praticamente da forma que ele considerava abominável e criminosa quando ele foi hackeado durante a Vaza Jato. O The Intercept. Eu estava ainda dizendo que votaria no juiz Moro se ele fosse presidente da República. Eu não votaria mais. Depois que eu fiquei sabendo do print que ele colocou da senhora, eu achei um verdadeiro absurdo. Um absurdo. Eu não sei. A senhora deve ter ficado espantada com aquele print, porque não só parece que ele já estava preparado para isso e já tinha esse print para usar para dizer que ele é, como o mundo diz, incorruptível. E dizer o seguinte, que existe um contexto. Então ele apresentou uma pequena parte. Então, para as pessoas entenderem que tipo de relação eu tenho com o ministro, é uma relação de fã para ídolo, né? Aí eu digo, por Deus eu sei, tá vendo? Eu sei, por Deus eu sei. Então, assim, eu fiquei extremamente espantada com a resposta dele. E isso me dá uma certeza, Datena, de que ele estava, naquele momento, printando as mensagens. Eu não sei se você viu, mas a mensagem que ele printou do presidente, tá assim, ele respondeu às 7h33 da manhã que se encontraria às 9h com o presidente. O print, ele aparece o horário, né? E o horário do print está 7h33 lá em cima. Então ele printou a conversa no mesmo momento. Se você baixar a tela do que está aí, estaria no Planalto às 9h. Olá, lá no print, lá na parte de cima onde aparece o horário, está 7h33. Se não for crime, é pelo menos uma sacanagem que não tem tamanho. Você entendeu? Eu acho que é mais do que querer. Porque quando você hackeia alguém que estava conversando ali entre duas pessoas, né? Sem saber que está sendo hackeado. Ele ali, eu acho que ele respondeu de maneira fria e calculista para dar print, para depois usar como se eu estivesse tentando comprá-lo. É pior. Ele diz que tem mais provas, mas eu começo a colocar em dúvida agora quais são essas provas que o Moro tem e como ele conseguiu essas provas. Por que ele usa um print de uma afilhada para justificar que o presidente da República estaria tentando comprá-lo? Por quê? Ele tinha tantos argumentos, segundo ele mesmo, há tantos argumentos. Por que ele ia usar o print de uma moça que não só é uma deputada, mas antes de deputada, é fã do ministro Moro? Como eu sempre fui fã do ministro Moro, e agora estou começando a não ficar mais. Estou começando a me torrar a paciência com ele mesmo. E se ele quiser falar, pode falar agora. Não é? Porque eu também uma revelação. Recebi um comunicado dele uma época para me pedir uma coisa que eu achei que eticamente poderia ser feita e não divulguei. Antes dele ser ministro, antes dele ser empossado como ministro. E não divulguei em momento nenhum e não vou divulgar em momento nenhum. Agora tem uma verdade que ontem o Bolsonaro falou e eu complemento aqui. Presta atenção. O Bolsonaro foi eleito sem a ajuda de Sérgio Moro. O Sérgio Moro não participou da campanha. Ninguém sabia que seria um possível ministro da Justiça. Então o ministro não tem nenhuma participação no ganho da eleição do presidente da República. Nós votamos em Jair Bolsonaro. As pessoas que deram o voto, aqueles 57 milhões de brasileiros, votaram em Bolsonaro. Então eu acho que agora o Moro sai. Eu acho que foi uma perda. Ontem eu achava que foi uma perda, hoje eu acho que foi um ganho. Deus sabe o que faz. O próprio Jair ontem de manhã já sabia que ele sairia e falou para os deputados com quem ele teve café da manhã de que às 11 eles conheceriam quem é o verdadeiro traidor e que queria o Bolsonaro fora daquela cadeira. Foi muito bom que aconteceu para que toda a população saiba que esse grande homem, esse grande jurista, esse grande herói da República Brasileira, na verdade, é uma pessoa covarde e decepcionante. Tá aí, gente, a matéria. Você vê que ela coloca um ponto que a gente não tinha observado, o horário que é feito o print. Quando o print é feito, ele pega toda a tela, inclusive a parte do relógio em cima. E ali, marcado o mesmo horário das mensagens nas quais ele disse que conversaria com o Bolsonaro. Ou seja, 7h33 da manhã
Ele ainda ia falar com o Bolsonaro às 9 e às 11 horas da manhã foi quando ele deu a canelada dele. Resultado. Para você ver como houve premeditação do Sérgio Moro, é a hora que ele printa a conversa. Por que ele printaria a conversa com o presidente aquele horário, sendo que ele ainda ia fazer o pronunciamento? Sendo que ele não saberia o que viria depois, a não ser que ele já imaginasse o que ele ia fazer, a repercussão que isso ia ter, e ele estava se prevenindo ali para ter alguma coisa para dizer assim, ó, gente, tá aqui, ó. Só que no fim das contas, tudo está mostrando uma premeditação dele. Tudo está levando a crer que a saída dele não teve nada a ver com o Valeixo, mas que o Valeixo foi o pivô que ele usou para poder dar essa saída. Dar essa saída. E aí você para um pouquinho, gente, você faz uma análise rápida aqui, tem umas coisas interessantes, né? Por que Sérgio Moro muda essa postura de repente? O que acontece? Será que ele passou para o lado ruim da força? Do Darth Vader, Darth Lula? Não, eu acredito que não. Porque Lula é um desafeto natural do Sérgio Moro. Será que tem alguma coisa a ver com questão de eleição? Não sei. A princípio, antes, quando ele começou a falar, que ele deu a entender que ele ia sair, eu imaginei que era uma jogada, e eu acho que eu imaginei isso inocentemente. Algumas pessoas até comentaram quando eu falei sobre isso também, acharam que tinha sido essa a questão, né, de que Moro e Bolsonaro tinham criado a estratégia para que Moro saísse agora, para evitar um desgaste dele, para um futuro, para em novembro ele ser indicado no STF. Ou seja, tirar o foco de cima dele, porque quando fosse chegando próximo ao STF, fosse chegando próximo à saída do Celso, próximo a novembro, que é quando ia ser escolhido o novo ministro, a imprensa provavelmente, como já fizeram lá atrás no The Intercept, já tentaram desqualificar ele para o STF. Então quando fossem chegando, eu imaginei, não, vão cair de pau em cima, vai ser aquela pressão toda e vão tentar desqualificar ele. Então acho que o Bolsonaro deve estar tirando ele agora, eles devem ter entrado numa coisa, a gente sai agora, você fica aí na moita e depois volta e eu coloco você quando ninguém espera. Só que aí a gente percebe que não era bem essa a estratégia. Porque quando ele começa no desenrolar do discurso dele, na fala dele, os ataques ao presidente e tudo, né, a gente percebe que tem outras questões aí na verdade. Então você pega o envolvimento da Carla Zambelli, que não tinha absolutamente nada a ver com essa história. Ele vai tentar justificar uma pergunta que é referenciada ao presidente, mas ele justifica com mensagens a Carla Zambelli prejudicando, entre aspas, ela, expondo ela. Né? E depois ele foge do contexto. Depois tem essa parte aí que a Carla Zambelli chama a atenção, que é o horário do print. Né, que é o horário do print, ou seja, a premeditação, tudo calculado antes, a conversa. Você pega o contexto da conversa da Carla Zambelli, você vai lendo, não tem uma linha que leve ele à questão de uma compra. Quando ele diz lá, eu não estou à venda. Essa frase, ela entra meio que maliciosamente aí. Né? Ele poderia ter dito, não, Carla, muito obrigado pelo apoio, eu não estou pensando no STF, muito obrigado pelo apoio, não precisa, qualquer coisa, né? Não, eu não estou à venda. Ela força um pouco o contexto, ela se encaixa meio forçada nesse contexto. Depois você vê a própria Carla Zambelli pedindo desculpas, falando, por Deus, né, não, tal. E depois tem ela... numa outra frase, perguntando para ele se a saída dele estava condicionada à permanência do Valeixo. Qual é a resposta dele? E é aí onde você mata a charada, que ela mostra a mensagem completa. Ele diz, prefiro não comentar isso por escrito. E aí que você para e pensa, peraí, qual o problema dele não comentar por escrito? Simples, porque ele já estava na premeditação de printar aquilo ali. Então se ele coloca a resposta disso ali na conversa, quando ele printasse ia ter lá. Ou quando ele sabia que quando ele printasse a conversa e expusesse, ele achou que talvez ela não fosse fazer nada. Bom, ela foi lá e fez.
né? Mostrou a conversa num todo. Então, tem muita coisa estranha, gente, rolando nessa situação toda. E um outro ponto pra gente encerrar aqui é a questão do Datena. Você vê que o Datena fala que tem um pedido dele, do Moro, que ele nunca chegou a publicar e também não publicaria, né? Então é complicado, gente. A atuação do Sérgio Moro é muito estranha nessa situação. Infelizmente, dá a entender que às vezes dá. Porque assim, pro lado do Lula ele não vai, né? Já não tem como. É uma briga que, independente de Bolsonaro, essa briga aí já vem antes de Bolsonaro. Agora, é como se ele quisesse criar um paralelo ali, né? Uma terceira parte nessa história. De um lado Bolsonaro, do outro Lula, PT, né? E do outro, agora Sérgio Moro. Então, o ruim dessa história toda, gente, é que Bolsonaro ganhou dois inimigos. Dois inimigos. De um lado Lula, agora o Sérgio Moro do outro. Vamos ver como é que vai ser a atuação do Moro daqui pra frente. Mas vamos tocar o barco, né? Uma coisa é certa, o STF já aceitou o pedido de inquérito, para investigar as falas do Moro. E vamos ver o que isso vai terminar, né? Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações ao longo do dia. Fui, galera.